Olá, bem-vindos ao primeiro simpósio de biotecnologia da UEFS. Meu nome é Júlia Vitória Leal e eu vou apresentar o trabalho intitulado Atividade Antifúngica de Produtos Naturais frente a Dermatófitos, um estudo prospectivo, que eu fiz em parceria com Pedro Emanuel de Jesus e foi orientado pela professora doutora Angélica Maria Luquezzi. Bom, sobre os dermatófitos, eles são fungos queratinofílicos que se alimentam de queratina. Por isso, em humanos, infectam principalmente cabelos, pele e unhas. São divididos em três gêneros: tricofito, microsoro e efidemofito. Também são divididos de acordo com sua morfologia e com o habitat, podendo ser geofílicos, zoofílicos ou antropofílicos. As lesões causadas por esses fungos são chamadas de dermatofitose e se caracterizam por vermelhidão e coceira. Quando acometem as unhas, são chamadas de onicomicose e os sintomas são o espessamento da unha, o descolamento das extremidades e as manchas brancas. Em indivíduos imunossuprimidos, essa doença pode ser melhor disseminada e ser mais profunda, mas geralmente são apenas lesões superficiais. Cerca de 25% da população mundial tem essa doença e 23% da população brasileira, sendo que os hospedeiros a maioria são assintomáticos, o que favorece o contágio, visto que a infecção se dá por contato com pessoas ou animais infectados. Quanto ao tratamento farmacológico, se dá por drogas fungicidas ou fungistáticas, que devem ser seletivas para o micro-organismo, só que nem sempre isso acontece, causando efeitos adversos. Além disso, é um tratamento caro, que pode ter longo e que pode ter recidivas, o que favorece a resistência microbiana e a falta de adesão do paciente. Sendo assim, as plantas medicinais podem vir a resolver esses problemas, sendo fonte de potenciais novos fármacos, as quais podem ser alternativas para a resistência microbiana, podem ter um custo mais baixo e ser mais efetivas, principalmente devido à sua característica de sinergismo, a qual pode potencializar os compostos da planta entre si e também entre os compostos da planta e os fármacos frequentemente utilizados, sendo mais eficazes. A exemplo, temos os óleos essenciais que se mostram cientificamente ativos contra fungos e bactérias, 60% e 35% respectivamente, o que comprova o uso popular de óleos essenciais em doenças infecciosas. Assim, o objetivo desse trabalho é mapear o estado da arte tecnológica e avaliar o panorama mundial de inovações sobre as tecnologias que envolvem produtos naturais para a prevenção e tratamento de dermatofitose. Para tal, utilizamos uma prospecção tecnológica, que é uma ferramenta que permite analisar e tratar dados de patentes, as quais são documentos que protegem intelectualmente os dados sobre invenção, descobertas e processos, no nosso caso, sobre a prevenção e tratamento de dermatofitose. Para tal, foi utilizados três bancos de dados que indexam patentes do mundo todo. O SpaceNet e o PatentScope reúnem cerca de 90 países, e o Latipat reúne patentes da América Latina. Por isso, o idioma utilizado neles foram diferentes: o inglês para os dois primeiros e o espanhol e o português para o Latipat. Os descritores utilizados foram Dermatoft e Essential Oil, e a associação resultou em 26 documentos de patentes no SpaceNet e 32 no PatentScope. Dermatoft e Distract foram encontrados 157 documentos de patentes no SpaceNet e 148 no PatentScope. Dermatoft e Natural no SpaceNet foram encontrados 139 documentos e no PatentScope 107. Já óleo essencial e dermatófito, no Latipat foi encontrado um documento de patente e dermatófito e extrato foram encontrados 3 documentos de patentes no Latipat e dermatófito e natural foram encontrados 6 documentos de patentes, totalizando 619 patentes encontradas. Entretanto, houve critérios de exclusão, a qual foram excluídos os repetidos e aqueles que não pertenciam ao escopo desse trabalho, totalizando 293 documentos analisados. Aqui eu trouxe a interface da base de dados utilizada para vocês verem como foi feita a pesquisa. No SpaceNet foi utilizada a pesquisa avançada, o operador booleano foi o AND, os campos pesquisados foram o título e o resumo, e para os descritores Dermatoft e Distract foram encontrados 157 documentos de patentes. No Latipat, também uma pesquisa avançada, as palavras-chave foram dermatófito e extrato, também no título ou resumo, foram encontrados 0 documentos de patentes.
A busca avançada também aconteceu no PatentScope, a pesquisa para Dermatophyte and Extract. Foram encontrados 15 documentos de patentes. O tratamento dos dados foi feito pelo Excel e a partir daí foi possível trazer 4 gráficos que mostram os resultados. O primeiro deles mostra a evolução anual do depósito de patentes conforme o escopo desse trabalho. Aqui a gente consegue perceber que o primeiro depósito foi em 1965. Foi depositado no SpaceNet, é originário do Reino Unido e traz uma formulação cujo ingrediente principal é uma planta nativa da Sumatra. O segundo depósito aconteceu 16 anos depois, em 1979, e a partir daí o depósito de patentes foi muito escasso, até chegar em 2007, onde teve 12 depósitos identificados. Os anos subsequentes tiveram um aumento significativo do depósito de patentes, a qual, em 2016, foi o ano com maior destaque, com 34 patentes depositadas. Esse boom na última década de patentes pode ser explicado por alguns fatores, dentre eles o aumento das doenças infecciosas por dermatófitos, o aumento de doenças imunossupressoras que favorecem o contágio por dermatófitos, a padronização de meios que testam as plantas medicinais frente a micro-organismos e também o crescente interesse da indústria farmacêutica nas plantas medicinais como potencial de novos fármacos. O segundo gráfico, ele traz o depósito de patentes por organizações e países. Ele mostra que a China obteve o maior destaque entre os países que depositaram patentes, mostrando 191 patentes depositadas, seguido da República da Coreia com 29 patentes, o Japão com 23, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual com 9, os Estados Unidos da América com 9, a Índia com 9, o México com 6, o Reino Unido com 4 e o Brasil aparece apenas na 9ª posição, com 3 patentes depositadas. Essa discrepância entre a China e o restante dos países, principalmente o Brasil, pode ser explicada por alguns fatores. Dentre eles é que o Brasil não é um país que investe muito no setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ele investe cerca de menos de 1% do PIB, diferente da China. Além disso, o Brasil também importa material para a pesquisa, o que faz com que o custo seja mais caro. A China ela detém 1/8 da biodiversidade mundial, da flora mundial, e ainda é um país que tem grande tradição no uso de fitoterápicos, sendo que um imperador chinês foi o primeiro a documentar 600 ervas e venenos fitoterápicos, mostrando a importância das plantas nesse quesito. O terceiro gráfico, ele mostra os setores da sociedade às quais pertencem os titulares das patentes, sendo que a pessoa física foi o setor que teve maior destaque, com 50%, empresas com 33% e a universidade com 17%. Entretanto, aqueles titulares que obtiveram maior depósito de patentes estão nas empresas, como vocês verão no próximo gráfico. E aqui é o gráfico que mostra os titulares das patentes documentadas. Aquele que teve maior depósito de patentes foi uma empresa chamada Shanxi Zhendong da China, com 6 patentes depositadas. A Resman Co, que obteve 3 patentes depositadas e é dos Estados Unidos. O Conselho de Ciência, que é da França, com 3 patentes. O Stag Jeffries, que é uma empresa dos Estados Unidos, também com 3 patentes. E a Universidade de Fujian, que é uma universidade da China, também com 3 patentes, mostrando o destaque da China mais uma vez. Assim, eu concluo meu trabalho mostrando que é importante as pesquisas com as plantas medicinais, visto que obtivemos um número muito significativo de patentes depositadas acerca do tema. É inegável que a China é o país com maior destaque de patentes depositadas e que o Brasil ainda precisa avançar nesse quesito, principalmente no setor de investimento, pesquisa e inovação. A partir dessa análise, foi possível perceber a importância dos produtos naturais como fonte de fármacos promissores para o tratamento e prevenção das dermatofitoses, mostrando que é uma área de grande potencial para os pesquisadores da área. Obrigada a todos que assistiram e tenham um bom simpósio.